Olá, sejam todas e todos bem-vindos à nossa primeira aula do curso introdutório de Libras, oferecido pelo curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Tuiutaba. A partir de agora, eu convido vocês para que a gente possa assimilar os conteúdos básicos, elementares da língua brasileira de sinais. Esta é uma ação formativa extracurricular do curso de Pedagogia da UENG, coordenada pela professora Patrícia Lopes Jorge Franco. Os conteúdos do curso serão ministrados pela professora Arlete e por mim. A modalidade do nosso curso será totalmente de forma remota e a carga horária será de 30 horas. Os requisitos mínimos para a emissão do certificado serão 60% da distribuição do total das notas e 75% de frequência. Eu sou o professor Nilson Roberto Pereira, sou servidor da Universidade Federal de Uberlândia, sou lotado aqui mesmo no Pontal, no curso de Química. Estou como tradutor e intérprete de Libras pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, atuando na Escola Polivalente. Possuo graduação em Letras Libras pela Faculdade Eficaz de Maringá. Tenho especializações em Educação Inclusiva, especialização em Libras e também especialização em Educação para Jovens e Adultos. Sou graduado em Química, aqui pela UENG, e sou mestre e doutor em Química pela Universidade Federal de Uberlândia. Nosso objetivo geral é propiciar a oportunidade para que você, aluno, possa aprender as noções introdutórias, básicas e essenciais da língua brasileira de sinais, a Libras, para que você, estudante, possa desenvolver habilidades de comunicação fundamentais e eficientes com as pessoas surdas, conhecer as especificidades da cultura da comunidade surda e constituir atitudes positivas frente às pessoas e o processo comunicativo. Para alcançar esse objetivo geral, alguns objetivos específicos terão que ser observados. Verificar e caracterizar as informações relacionadas ao contexto histórico do surdo na sociedade, identificar e diferenciar os conteúdos básicos relacionados às regras gramaticais da Libras, constatar e especificar os sinais básicos da Libras utilizados pela comunidade surda no processo de comunicação e interação, e realizar atividades práticas para construir atitudes, comportamentos e habilidades comunicativas apropriadas à Libras. É importante que a gente saiba distinguir alguns termos. Por exemplo, a diferença entre linguagem e língua. Enquanto a linguagem é a capacidade que o ser humano tem de produzir, desenvolver e compreender não só a língua, mas outras manifestações, a língua é o conjunto organizado de elementos que possibilitam a comunicação. Ou seja, a linguagem é a capacidade que nós, humanos, temos de desenvolver, de compreender algumas manifestações, tais como a pintura, a música, a arte cênica e etc. Já a língua é um sistema edificado em regras gramaticais. Outro termo, ou outros termos bastante utilizados que a gente tem que se atentar. A diferença entre surdo e mudo. A pessoa surda é aquela portadora de surdez e que possui uma identidade, uma cultura e uma língua. Mudo é a pessoa desprovida das cordas vocais. Então é necessário que a gente saiba disso, tá? Porque na realidade o surdo, ele tem a capacidade de desenvolver a oralidade, né? Se bem que para isso ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser treinado, tem que ser atendido por um profissional qualificado e capacitado. Já a pessoa muda é a pessoa que não tem
chance, opção nenhuma de desenvolver a oralidade, porque ela não tem som, ela não emite som, não tem suas cordas vocais. Então esse termo mudo é um termo que deve ser evitado, inclusive ele é ofensivo quando proferido a pessoa surda. Histórico da comunidade surda no Brasil. Um professor chamado Eduardo Rouet, né, com uma larga experiência, inclusive mestrado e outros cursos na cidade de Paris, ele vem ao Brasil a convite da família imperial para fundar a primeira escola para surdos no Rio de Janeiro, a antiga e conhecida Imperial Instituto dos Surdos Mudos, hoje conhecida como Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INES. Essa escola foi criada pela Lei 939 no dia 26 de setembro de 1857. Foi nessa ocasião, nessa escola, que surgiu, a partir da mistura da língua de sinais francesas com os sistemas já utilizados pelos surdos de várias regiões do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, a Libras, a língua brasileira de sinais. Daí o motivo da Libras sofrer uma grande influência da língua de sinais francesa. Nós sabemos que existe uma semelhança muito grande entre os sinais, entre as regras gramaticais, justamente em função dela ter sido criada e desenvolvida em conjunto com um surdo francês. Com relação ao aspecto legal, nós temos 3 leis que garantem a acessibilidade e a inclusão da pessoa surda. Nós temos a Lei Federal número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que é denominada a Lei dos Deficientes em geral. E no seu artigo 18, ela especifica com prioridade os direitos de acessibilidade da pessoa cometida surdez. Temos a Lei Federal 10.436, de 24 de abril de 2002, a lei conhecida como a Lei da Libras. É a lei que reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Libras e outras ferramentas a ela associadas. Nós temos o Decreto Federal 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que reconhece a Lei 10.436 e dispõe de ferramentas para promover a inclusão e a acessibilidade da pessoa surda. Com relação à parte estrutural da Libras, nós temos dentro das suas regras, das suas normas gramaticais, aquilo que nós, os especialistas, os surdos, consideram como itens principais, que são os parâmetros. Nós temos a Libras com 5 parâmetros. São eles: a configuração das mãos, o ponto de articulação, o movimento, direção e as expressões corporal e ou facial. Por exemplo, os sinais aprender, desodorante e sábado possuem a mesma configuração da mão. Ou seja, essa é a configuração da letra S. Aprender, desodorante e sábado são sinais que têm a mesma configuração da mão. É importante salientar que não tem necessidade de se decorar todas as configurações da mão ou das mãos, pois você vai utilizar de forma natural quando estiver interpretando ou conversando com algum surdo. Tem uma figura aqui com 61 configurações de mãos. Posso dizer para vocês de antemão que essa relação de configurações de mãos aqui já está ultrapassada, pois hoje nós já temos um conjunto de mais de 100 configurações de mãos utilizados na Libras.
O segundo parâmetro é o ponto de articulação. Ele é definido como espaço em frente ao corpo ou uma região do corpo, onde os sinais são articulados. Os sinais articulados no espaço, eles são ou podem ser de duas formas. Os que articulam no espaço neutro ou tocam em alguma parte do corpo. Exemplos práticos. Os sinais trabalhar, brincar, paquerar, são sinais realizados no espaço neutro, ou seja, eles não tocam em nenhuma parte do corpo. E os sinais esquecer, aprender, decorar, são sinais realizados na testa, num ponto de articulação em comum. Terceiro parâmetro, movimento. Os sinais podem ter um movimento ou não. Os sinais rir, chorar, conhecer, são sinais que possuem movimento, assim como os sinais ajoelhar, em pé, sentar, são sinais que não são acompanhados de movimento. Quarto parâmetro, direção. Direção é o local para o qual a palma da mão ou o dorso da mão aponta na produção do sinal. Exemplo, para cima, para baixo, para o corpo, para frente, para a minha direita, para a minha esquerda. Os sinais podem ter uma direção e a inversão desta pode significar ideia de oposição. Exemplo, querer, não querer. São sinais que têm significados opostos. Portanto, a direção elas são invertidas. Querer, não querer. Ir e vir. Então, são também sinais que representam essa ideia. Expressão facial e ou expressão corporal. O quinto parâmetro é tão importante quanto, ou até mais, do que os outros 4 parâmetros. Muitos sinais, além dos 4 parâmetros mencionados, em sua configuração têm como traço diferenciador também a expressão facial e ou corporal. Por exemplo, os sinais alegre é um sinal que obrigatoriamente deve ser acompanhado por uma expressão facial, alegre e triste. São sinais cujo quinto parâmetro o acompanha de forma obrigatória. Em breve, a professora Arlete fará a apresentação para vocês do alfabeto manual e também dos números. Vocês irão observar que a Libras ela toma emprestado o alfabeto da língua portuguesa. E assim nós conseguimos formar palavras, frases e textos através da combinação dessas letras e realizar aquilo que nós chamamos dentro da Libras de datilologia.